Alô, galera do canal Rafa Melo 2, uma excelente segunda-feira para você, uma excelente semana de Libertadores. Olha aí, olha ela aí, Flamengo que enfrenta o Bolívar, na Bolívia. Quarta-feira, um jogo muito importante. A gente vai falar muito de Libertadores e vai falar muito desse jogo, mas ontem nós tivemos aí os bastidores, o que viralizou, a covardia e o absurdo que fizeram com o Tite e o alerta ligado no Flamengo. Vários jogadores com alerta vermelho e alerta amarelo. A preparação física explicou por que o Tite escolhe o jogador A e deixa o jogador B no banco, qual jogador está muito próximo de estourar, de se lesionar, as preocupações, a logística, tudo isso e muito mais no seu canal Rafa Melo 2. Não se esqueça de colar o seu dedo no like, de deixar o seu joinha e se inscrever. Você não conhecia? Não sabia que o Rafa tinha canal 2? Aqui embaixo, botão inscreva-se, é muito importante. Bora para os assuntos. Bom, o Tite explicou ontem, após o empate em 0-0 com o Palmeiras, por que não começou com Pedro e De La Cruz, né? Por conta aí de recomendação do Departamento de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo. O treinador foi além e relatou aí que outros 3 atletas estavam em sinal amarelo e sinal vermelho porque tinham riscos importantes. São eles: Eric Pulgar, Ayrton Lucas e Luiz Araújo, além de Pedro e De La Cruz. Então, 5 jogadores aí quase estourando, né? Quase se lesionando aí com um risco grande. Alerta amarelo e alerta vermelho, e a gente vai explicar aqui agora. Dos 5 citados, Pulgar é quem tem a maior sequência como titular. A última vez que saiu do banco e entrou no decorrer da partida foi no dia 10 de fevereiro, na vitória por 3-0 diante do Volta Redonda. Depois disso, foi desfalque contra Bangu e Boa Vista por conta de uma lesão no quadríceps. E aí o Tite disse: eu estava pedindo para chamar o Fábio Maceredian, preparador físico, porque ele tem detalhes específicos da área que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir com todos os atletas e colocá-los, mas tem alguns atletas com 6 ou 7 jogos seguidos. Aí o departamento médico diz: a nossa posição é de cuidados. Hoje, especificamente, tínhamos Pedro, Nico, Ayrton, Eric e Luiz Araújo, que estavam em sinal amarelo e vermelho porque tinham riscos importantes. E aí você pode perder jogador para 6 ou 7 jogos, disse Tite. Quanto a não iniciarmos com Pedro e Nico, nós temos a avaliação fisiológica e o acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações do Departamento de Saúde e diante desse calendário árduo, também iniciamos com outros atletas que, no nosso entendimento, também poderiam responder bem. Eles entram no segundo tempo, os links já são links dentro dos minutos que nós temos aqui no Flamengo. Eles já se conhecem melhor. Entendo até que com a entrada dos dois, nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente. Mas é isso, foi o Departamento de Saúde que nos deu esse direcionamento. Quando o Tite fala isso, ele tira a responsabilidade dele e joga para o Departamento de Saúde e Alto Rendimento, que é quem manda, né? Que determina: olha, Tite, esse atleta aqui, se você colocar, ele vai estourar, vai dar algum problema com ele vai se lesionar, vai ficar fora por vários jogos. E a gente está falando de um titular, né? E aí não é bom perder titular, principalmente em jogos importantes de Campeonato Brasileiro, Libertadores e daqui a uma semana, Copa do Brasil. Dos 5 jogadores citados por Tite, dentre os que estavam em sinal amarelo ou vermelho em relação a riscos, todos descansaram recentemente. Pulgar, não. Pulgar foi a exceção. O Eric Pulgar foi o único que não descansou. O Pedro vinha numa sequência maior que Pulgar e vinha de 12 jogos consecutivos como titular, mas o Tite resolveu iniciar o duelo contra o Palmeiras com Carlinhos no comando de ataque. E aí o camisa 9 entrou no intervalo, mas pelo menos descansou 45 minutos. De La Cruz, que também começou no banco e entrou somente aos 31 minutos da etapa final, ficou fora do jogo contra o Milionários por conta de uma virose. Em seus últimos 10 jogos como titular, foi substituído em 8. Ayrton Lucas, com um reserva de nível semelhante, foi poupado contra a Madureira e ficou no banco por 90 minutos. Diante do Milionários, entrou aos 37 do segundo tempo.
Luiz Araújo recentemente começou no banco, também na partida diante dos colombianos e contra o São Paulo. Mas contra o São Paulo ele teve que entrar logo na lesão do Everton Cebolinha aos 12 minutos da primeira etapa. Apesar de toda a importância que adquiriu no elenco desde a chegada de Sampaoli, Eric Pulgar tem chance de ser poupado contra o Bolívar no próximo jogo da Libertadores na altitude quarta-feira. Os treinos de segunda, hoje, e terça, amanhã, trarão a resposta. Sobre o jogo, o Tite disse: pega a parte da tua pergunta e você já deu a resposta. Gramado que proporciona velocidade, arbitragem também, que poderia estar num nível melhor. Não é porque tomei amarelo, tem que ter um critério estabelecido. Foi a supremacia das duas equipes do processo de marcação, com dois modelos diferentes de contato em cima da criatividade. Nos poucos momentos em que as equipes tiveram criatividade, não houve a conclusão. Eu queria que vocês deixassem aqui um comentário sobre essa situação aí, da ordem que vem de cima do Departamento de Saúde e Alto Rendimento, para que o Tite possa poupar o jogador A, poupar o jogador B, alerta amarelo, alerta vermelho. Por quê? É uma opinião que é muito dividida dentro da torcida. Muitos acham que o Tite tem que passar por cima dessa recomendação e colocar o jogador no risco em determinados jogos, em jogos importantes. Outros têm a ciência e a opinião de que o Tite está certo, porque o Tite está recebendo ordens, não é da vontade dele. Por ele, inclusive falou ontem na coletiva, ele colocaria os melhores jogadores todos os jogos, mas isso é impossível por conta da fisiologia. Então existe aí um departamento que trata disso, cuida disso, o jogador atua com uma espécie de GPS para dizer quem é que está num alerta maior, num alerta menor, quem pode jogar os 90 minutos, quem não pode, quem tem que ser substituído. É muito importante o torcedor comentar aqui no nosso vídeo. Fábio Maceredian, preparador físico, apareceu na coletiva para explicar o porquê do Flamengo estar poupando atletas. E ele disse: a gente precisa entender que o jogo está cada vez mais intenso, mais rápido, mais veloz. Você freia muito mais e muda a direção muito mais vezes. Tem um artigo publicado em 2015 ou 2016 que acompanhou 7 temporadas da Premier League, 2006-2007 a 2012-2013. Resultado final: distância percorrida não alterou, só 2%. Números de piques em velocidade, 85% a mais. Ações de alta intensidade, como freada, mudança de direção, aceleração e desaceleração, 55% a mais. Tudo isso com certeza aumenta e muito as demandas físicas dos atletas. Isso faz com que todos nós tenhamos atenção individualizada de cada atleta. Então lá no Flamengo, nós temos um departamento que faz uma análise bioquímica. O nosso fisiologista traz toda a avaliação de termografia mais a minutagem do jogo. Então, todos os dados são compilados e nós nos reunimos para tomar a melhor decisão. O objetivo, vejam bem, não é a prevenção de lesão. Esqueçam disso, porque vai machucar. Todos os times machucam. A Europa toda machuca. A América do Sul toda machuca. Futebol é um esporte de excelência. Você leva o atleta ao seu mais alto nível físico. Como o Cebolinha teve uma lesão, miotendinite. É isso aí mesmo, miotendinite. Agora, de gastrocnêmio. Vai acontecer. Principalmente agora que o calendário está congestionado. São palavras difíceis, gente, que a gente não está acostumado a falar aqui. E aí ele continua: nós fizemos o 7º jogo consecutivo, ou seja, sem parar. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Isso também tem o artigo 2005, que também mostra um aumento de 5,6% a mais quando o calendário está aí congestionado em comparação a quando não está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar o atleta A, o atleta B, o atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. A decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele. Estamos todos juntos para ajudar a tomar a melhor decisão. O objetivo é melhorar a performance do atleta
e recuperá-lo. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu aqui explicar tudo o que aconteceu na coletiva de ontem. Foi uma coletiva em que 3 participaram, não só o Tite. Tite, César Sampaio, que é auxiliar direto do Tite, e o Fábio Maceredian, que é o preparador físico, um dos maiores do país, para explicar aí essa situação, por que o Tite não começou o jogo com fulano, por que começou com o cicrano. Então, o torcedor já tem aí uma certa noção. Bom, uma covardia ontem, um absurdo aconteceu com o Tite. Você pode não gostar do trabalho do Tite, você pode discordar de algumas ideias, mas o que aconteceu, acho que é uma decisão unânime do torcedor rubro-negro de abraçar e apoiar o nosso treinador. O Tite pediu respeito no futebol após afirmar que levou uma cusparada na cabeça no Allianz Parque durante o empate contra o Palmeiras, na tarde de ontem. Ao fim da coletiva, o treinador pediu a palavra e disse que precisou se limpar após ser alvo de torcedores do adversário. O treinador lembrou ainda que já trabalhou no Palmeiras e ajudou a evitar o rebaixamento do clube do Campeonato Brasileiro em 2006. E as palavras do Tite foram essas. Deixa eu fazer uma observação. A minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta e eu tenho que aguentar todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criança que dá para educar. As ofensas são de jogo, mas cusparada é muito feio. Cara, eu tenho que limpar a minha cabeça e a minha roupa. Isso é muito feio, cara. E só para essas pessoas, não é para a torcida do Palmeiras. Eu estive aqui no Palmeiras e tenho uma etapa da qual me orgulho muito. Nosso trabalho salvou o Palmeiras do rebaixamento. Tenho isso na minha memória gravado muito forte. Então tenho respeito às etapas. Mas essas pessoas não são dignas para serem representadas por uma série de garotos. Nós fomos muito bem recebidos. Uma série de garotos que olham a figura do César. Ele é ídolo aqui no Palmeiras. É monstro, está do outro lado, mas age com respeito. Senão, a gente acha que em futebol vale tudo. E não é assim. Deixa aí nos comentários sobre essa situação envolvendo aí o Tite, que acabou levando uma cusparada no final do jogo. Teve que limpar a cabeça, a roupa, quer dizer, um senhor, né? Já passou quase tudo na vida aí. Um profissional, está ali à beira do campo para trabalhar. E o futebol está aí excedendo o seu limite, já não é de hoje. Isso aí não é futebol, né, gente? Eu volto ainda hoje com muitas informações do nosso Mengão. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Repara se você está inscrito, botão inscreva-se aqui embaixo. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito, vamos com tudo, isso aqui é Flamengo. Valeu!